Boa noite a todos vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia, se você tiver aí com a sua Bíblia e queira abrir, em Abacuque, capítulo 3, versículo 11. Versículo 17. Abacuque 3 e o versículo 17. Já estamos com saudade dos irmãos, né? Mas a gente vai fazendo o que é possível para a gente poder compartilhar da palavra do Senhor juntos. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, uma passagem bem conhecida que diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amém? Antes da gente entrar na aplicação prática da palavra, vamos entender o que estava acontecendo aqui. O mundo nessa época estava sendo dominado pelos babilônios, e assim como o mundo todo, a nação de Israel também estava aflita com a aproximação dos babilônios. Os babilônios eram conhecidos por ser um povo muito violento, muito cruel. E esse livro de que a gente leu o trechinho aqui, o livro de Abacuque, ele vai registrar o diálogo de Abacuque com Deus. Algumas queixas que Abacuque está fazendo com o Senhor, algumas perguntas, ele está dizendo: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Por que está acontecendo isso? E Deus responde para ele em algumas partes ali. Então, no capítulo 2, o versículo 1, enquanto Abacuque faz essas perguntas, ele diz lá no capítulo 2, versículo 1: subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda, ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Então Abacuque estava esperando no Senhor, esperando em Deus. O que será que Deus tem para me responder a respeito de todas essas coisas que eu estou perguntando, todas essas coisas que estão acontecendo, e o povo, a nação aqui de Israel que está sofrendo. E o livro vai terminar com o que a gente leu ali no comecinho, no capítulo 3, do versículo 17. No versículo 1 e 2, vai dizer assim: o profeta Abacuque entoou essa oração. Termina com oração, o livro de Abacuque. Ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras, nesse momento de tanta necessidade. Ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, e em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele não entendia por que Deus estava permitindo que os babilônios afligissem a nação, ainda que ele sabia que aquela aflição iria levar o povo para mais perto de Deus, mas ainda assim ele não entendia a maneira com que Deus estava trabalhando na nação. E Deus responde que assim fazia para trazer juízo ao povo, para que esse povo se voltasse para ele novamente. E quanto aos babilônios, que Abacuque não se preocupasse, porque eles pereceriam no momento certo. No momento determinado por Deus, viria o juízo sobre os babilônios. E Deus fala: olha aqui, Abacuque, tu tem uma visão limitada, tu vê a coisa no momento, tu vê o que está acontecendo naquele exato momento, mas a minha visão, ela é muito maior, ela é muito abrangente, eu conheço coisas que tu não conhece. E que você deveria aguardar para ver a obra final, para ver o final de toda essa história. E a gente não é assim? A gente não pensa, não vê só o momento, só a situação e se desespera e pensa naquilo ali, não sabendo nós que Deus tem uma visão muito maior a respeito de tudo o que está acontecendo. Ele vê daqui muitos anos, ele vê quantas vidas vão se render aos pés dele, apesar da situação difícil, mas quantas vidas vão encontrar o Senhor nesse caminho difícil. A gente tem a tendência a pensar que porque Deus é amor, Ele só vai fazer coisas boas, lindas e maravilhosas na nossa vida. Deus, o amor dele é tão perfeito que ele usa as circunstâncias para nos aproximar dele, para nos trazer para perto dele, para que aí sim a gente entenda: realmente esse é o melhor lugar que eu poderia estar. Eu não estava no melhor lugar que eu achei que estava. A presença do Senhor é melhor, estar nos braços do Senhor é melhor. Aleluia. E no versículo 16, Abacuque vai dizer assim:
Estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Esperarei com paciência o dia em que o Senhor vai resolver essa situação, o dia que o Senhor vai resolver esse problema que está acontecendo aqui. Abacuque tomou uma decisão a partir do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, e mesmo que a colheita das azeitonas não dê nada, que era o sustento deles, aquilo que eles precisavam para sobreviver, e os campos fiquem vazios, improdutivos, e que os rebanhos morram, que os currais fiquem vazios, ou seja, que dê tudo errado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. O que a gente entende com isso? Que Abacuque decidiu confiar em Deus apesar das circunstâncias. E mais que confiar, ele decidiu se alegrar. Ele confiou em Deus e ele decidiu, além de confiar em Ti, Senhor, eu vou me alegrar, porque eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu tenho colocado a minha fé, como disse o apóstolo Paulo também. Nós podemos escolher se nós controlamos as nossas emoções ou não. Nós podemos decidir se nós queremos controlar as nossas emoções ou não, ou se são as nossas emoções que vão nos controlar, se é elas que vão decidir a minha vida, se é elas que vão fazer eu tomar as minhas decisões, se são os impulsos, as emoções, o desespero, ou se não, eu vou decidir confiar, e além de confiar, eu também vou me alegrar em Deus. No versículo 19, ele ainda diz: o Senhor soberano é a minha força. Ele é a minha força. E Ele torna os meus pés firmes como os da corça. Eu me alegrarei, eu me exultarei, ainda que dê tudo errado, ainda que as circunstâncias não estejam como eu queria que estivessem, ainda assim eu me alegrarei, eu exultarei. A palavra exultarei é exprimir grande alegria. É mais até do que ficar alegre, é ficar muito alegre. Mas isso é difícil, irmão, ficar alegre nessa situação complicada, nessa situação difícil. Mas é isso que o Senhor espera de nós, que a gente confie e que a gente se alegre, sabendo que nós temos um Deus que está com o controle nas suas mãos. E Ele é a nossa força, Ele faz os nossos pés como os da corça, para andar em lugares altos. Não sei se você já teve a oportunidade de ver algum vídeo, ou talvez pessoalmente, uma corça subindo talvez uma montanha, é tão bonitinho, ela vai assim, pulando em uma montanha, tipo, tá subindo, e mesmo assim ela vai saltando e vai pulando, e os pés firmes, ela não cai, ela consegue se equilibrar e vai subindo, é até bonito, se você quiser um dia procurar aí na internet ver. E é sobre isso que Abacuque está dizendo: olha, os meus pés, o Senhor é a minha força, os meus pés, eles estarão firmes como o da corça, e eu vou saltar, e eu vou pular, e eu vou conseguir estar em lugares altos, acima das circunstâncias, acima dos medos. Eu vou conseguir saltar sobre essa situação e conseguir estar no lugar que o Senhor espera que eu esteja, acima do meu medo, acima das circunstâncias, acima da necessidade. Aleluia. Nós podemos, eu vi uma frase hoje que eu achei muito interessante, que diz assim: nós podemos fazer uma escolha, e essa escolha pode nos fazer. Dependendo da escolha que a gente faça, essa escolha vai nos fazer, ela vai dizer quem a gente é. Então escolha confiar em Deus. Escolha se alegrar em Deus, apesar da sua dificuldade, apesar desse momento que você está passando. Escolha confiar, escolha se alegrar. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus não teria dito isso se isso não fosse possível. Que é mesmo com as aflições, você pode ter bom ânimo, você pode se alegrar, mesmo nas suas aflições. É possível, você pode escolher se alegrar. Amém? Queria orar com você. Aí onde você está mesmo, vamos orar ao Senhor, que Ele possa nos ensinar a nos alegrar nele, a confiar nele e nos alegrar. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por mais um pouco, Senhor, aprendermos da Tua Palavra. Deus, sabemos que Abacuque passou por momentos difíceis, e todos aqueles contemporâneos dele que estavam vivendo com ele estavam passando por dificuldades muito grandes.
E que mesmo assim, Senhor, diante de todo esse cenário, ele escolheu confiar, escolheu se alegrar. E nós, Senhor, queremos que o Senhor nos ensine a ser desse jeito, a confiar em Ti, a nos alegrar. Nós queremos, Senhor, alcançar esse lugar de maturidade na Tua presença, de maturidade espiritual, e que a gente possa confiar em Ti, se alegrar em Ti e saber que o Senhor e está acima do nosso tempo, acima da nossa visão. O Senhor consegue ver muito além de nós. E nós queremos escolher confiar em Ti, Senhor, e se alegrar em Ti. Vai ao encontro, Senhor, de cada família que talvez nesse momento esteja desesperada, não sabe como vai ficar a sua situação, mas que o Senhor possa, Senhor, entrar nos corações e que o Senhor venha trazer refrigério, calma, tranquilidade, Senhor, para que eles venham confiar em Ti, Jesus. Confiar em Ti e se alegrar além do medo e além das circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém.